Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu convido você para refletirmos hoje sobre 3 acontecimentos marcados e que são importantes, e eles se encontram na Bíblia. O primeiro deles está em Gênesis capítulo 4. Diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aqui nós encontramos a primeira cerimônia em que 2 altares são erguidos ali, bem próximos à porta do jardim do Éden. Adão e Eva foram expulsos do jardim e provavelmente habitaram ali nas proximidades, enquanto o jardim do Éden permaneceu aqui na terra. Mais tarde, acredita-se que Deus tenha levado este jardim do Éden para o céu, de onde voltará dentro da Nova Jerusalém, com a promessa que nós encontramos em Apocalipse 21. Muito bem, ambos teriam agora que ofertar um sacrifício pelo pecado. Abel construiu seu altar, apesar de ser o mais novo, pegou um cordeiro, sacrificou, colocou sobre o altar. Caim, como era lavrador, deduziu que não era necessário o derramamento de sangue para o sacrifício. Pegou frutas, verduras, legumes, tudo que de melhor ele produzira. E imagine você numa terra em que não havia agrotóxicos, não havia poluição, os frutos deveriam ser maravilhosos. Foram colocados sobre o altar, ambos oraram e diz a Bíblia que desceu fogo do céu e lambeu a oferta de Abel. E a de Caim, nada aconteceu. Mais tarde, a gente encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18, um relato em que nós encontramos de um lado Elias, o profeta Elias, e do outro os profetas de Baal. Verso 23 do capítulo 18 de 1 Reis diz assim: Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Qual era o procedimento aqui? 2 altares, provavelmente idênticos, com pedras, feitos de pedras, encontradas ali no meio ambiente. E agora, a diferença para com o altar de Abel e Caim é que com Abel e Caim os altares eram idênticos e as ofertas eram diferentes. Abel, um cordeiro, Caim, verduras, frutas, legumes, o produto da terra, o produto do próprio esforço. Neste caso aqui nós encontramos Elias desafiando agora os profetas de Baal, mas a oferta seria idêntica, um novilho. Deveria ser sacrificado, cortado em pedaços e colocado sob o altar. Porém, o fogo não procederia de nenhuma origem humana. A exemplo lá do início, com Abel e Caim, o fogo seria mandado do céu pelo verdadeiro Deus. Ou seja, agora nós temos uma situação semelhante a Abel e Caim, só que a oferta é idêntica. Qual é a diferença? Daqui a pouco eu falo sobre isso. E a terceira e última situação, nós encontramos agora em Apocalipse. Apocalipse capítulo 13 é o que a gente vai ler para você agora. E aqui nós vamos encontrar o relato sobre a existência de 2 bestas e o surgimento da segunda besta é justamente no período em que a primeira besta deixaria de comandar o mundo. Isso tudo já se cumpriu. Não é o assunto aqui do momento, mas isso já aconteceu. Acontece que a segunda besta, ela surge na história da humanidade e, no decorrer do tempo, ela leva a humanidade a adorar a primeira besta, certo? Então nós teremos aqui, então, diante da humanidade, simbolicamente, 2 situações, 2 altares. Adorar a besta e a sua imagem, ou adorar a Deus, aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E temos também
a participação de dois tipos de adoradores. O verso 4 de Apocalipse 13 diz: "E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta?" Porém, a partir do verso 8 é dito que adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então temos em Abel e Caim dois altares semelhantes, mas a oferta era diferente. O que decidiu qual oferta fora aceita por Deus? O fogo que desceu do céu. Deus identificou ali quem era o sacrifício, qual era o sacrifício correto. Naturalmente, o de Abel foi um cordeiro que simbolizava Jesus Cristo, que morreria pelo nosso pecado, e de que não há salvação, não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Portanto, Deus identificou a forma correta de adorar a Deus, a oferta correta. Lá em Elias, quem estava em destaque não era a oferta, porque ambas eram semelhantes. O foco ali era no Deus verdadeiro. O Deus que mandasse fogo do céu seria o Deus verdadeiro. E é claro que a oferta de Elias, após ele ter orado, recebeu fogo do céu, que lambeu a oferta, o altar, as pedras, o próprio lago, pequeno lago que foi formado em volta do altar, também secou, demonstrando quem era o Deus verdadeiro. E ficou provado que Baal não era o Deus verdadeiro. Aqui agora no final da história, a oferta nós já sabemos que é o sangue de Cristo. O Deus verdadeiro nós sabemos que é aquele que fez os céus e a terra, e a própria palavra de Deus testifica isso. Mas agora no final nós vamos saber quem são os verdadeiros adoradores. Porque é justamente neste momento da história em que uns adorarão a besta e sua imagem e outros adorarão o Cordeiro, adorarão o próprio Deus. Como a gente pode ver, a história sempre se repete. Quem vamos adorar? A quem vamos obedecer? A Deus, aos seus mandamentos, ou a besta e os seus mandamentos? Abel e Caim fizeram uma escolha. Caim escolheu errado. Os adoradores de Baal também, achando que a oferta sendo parecida, o deus Baal lhes ouviria. E nada aconteceu. Agora, no final, quando a primeira das 7 últimas pragas caírem, interessante notar que ela cairá justamente sobre os adoradores da besta. Momento em que Deus vai identificar perante todo o universo quem são os adoradores verdadeiros. Aquele que receber a praga, consequentemente estará adorando a besta e sua imagem. E quem não receber, estará protegido pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, em toda a história da humanidade, o sangue do Cordeiro aparece nos momentos mais difíceis. Em Abel e Caim, o Cordeiro morreu, Abel perdeu a vida por obedecer. No Monte Carmelo, Elias foi ameaçado de morte pela rainha Jezabel por obedecer e fazer o que Deus mandava, mas Deus deixou claro que Ele é o Deus Criador. E agora, no final da história, não será diferente. Deus vai se manifestar, e quando Ele se manifestar, nós saberemos de que lado estamos. O que resta para nós é estudarmos a palavra de Deus e buscarmos cada dia encontrar respostas para todas as dúvidas que temos e reconhecermos que aquele que fez os céus e a terra é o que merece ser adorado, conforme Apocalipse 14, versos 6 e 7. Pense nisso. Até o nosso próximo encontro.